Olá pessoal, nesse vídeo agora eu vou falar para vocês sobre o manejo integrado de doenças de plantas, tá? O MID. Então, o MID, a coisa mais importante é entender o ciclo da doença, tá? E da cultura também. Então, se a gente vai plantar arroz, por exemplo, a gente precisa saber tudo da cultura do arroz, do seu ciclo e todas as doenças que atacam o arroz, tá? Então, qualquer doença. Primeiro, a gente tem que entender daquilo, tudo. Então, do patógeno, né? Precisamos entender do ciclo da doença. Saber se aquela doença é monocíclica, tá? Se ela é policíclica. O período de incubação do patógeno, se ele tem período de incubação. Como que, né, aquele patógeno, ou aqueles patógenos que atacam aquela cultura, como que ele sobrevive, tá? Como que ele dissemina, se ele é disseminado pelo vento, se ele é disseminado pela água, se ele sobrevive em resto de cultura. Então, a gente precisa saber se ele forma estruturas de resistência, tá? Então, a gente precisa saber tudo sobre os patógenos que causam doença naquela cultura. Entender tudo, tá? Desse ciclo de doença. As vias de infecção, ver como que esse patógeno penetra, se ele penetra por ferimento, se ele penetra por vetor dessa doença ou dessas doenças, tem que entender todas as doenças e como ele vai penetrar, tá? Se é por as vias mais fácil, vetor, né, por exemplo, de vírus, ferimentos, então principalmente as portas de entrada, ferimentos. Ou tem muitos que penetram, né, pelos estômatos, os míldios, oídios vão penetrar, ferrugem penetra pelos estômagos e causam doenças policíclicas, tá? Que são as mais perigosas e as que causam uma maior epidemia na ausência de controle. Então, entender do triângulo da doença e o fator homem. Então, o fator homem é o que vai controlar, tá? Que vai manejar tudo para que tenha lucro, tá? E o menor custo econômico, né? Gastar menos e obter maior lucro. Então, o triângulo de doença. Então, o triângulo, né? A presença do patógeno virulento, se tem a presença, tá? Se tem plantas daninhas, o que tem lá, se tem a presença desse patógeno, tá? De algum patógeno que vai causar doença na sua lavoura. Então, esse patógeno virulento é capaz de infectar a planta. Vamos verificar se você vai plantar, né, vai cultivar suscetível ao patógeno. Então, sempre que se tiver, plantar uma planta resistente, tá? Buscar plantas resistentes, né, sementes tratadas ou mudas sadias. E as condições ambientais. Como estão essas condições ambientais? Tá? Fator homem. Cuidar para que as condições ambientais venham a desfavorecer o patógeno e favorecer a planta. Tá? Então, para que favoreça a multiplicação e a disseminação do patógeno. Então, ela não pode favorecer, tá? Tem que cuidar para que o ambiente seja propício apenas para a planta. Então, aqui o triângulo da doença. Então, por exemplo, plantio de uma cultivar resistente em monocultura. O que vai acontecer? Então, plantando uma monocultura, uma grande área, uma única cultivar. O patógeno pode quebrar a resistência devido ao que? A pressão de seleção pelo uso intensivo de fungicidas. E ainda fazer a alternância do princípio ativo desse fungicida. Porque se não fizer, vai aumentar a pressão de seleção e que ele vai fazer quebrar a resistência, porque ele vai fazer o que? Ele vai gerar, né, mutações genéticas e criar um outro resistente, vai quebrar a resistência àquele patógeno. Porque o patógeno possui, então, alta variabilidade genética e aí ele quebra a resistência. Ele sofre mutações e quebra a resistência. Então, é um perigo plantar uma espécie só. Então, a pessoa pode até plantar espécies diferentes, tá? E fazer, por exemplo, uma área de escape, tá? Fazer umas bordaduras com uma suscetível para que o patógeno vá atacar aquelas da bordadura lá e deixar o principal intacto, tá?
Então, resistência a fungicidas. Então, o fungo sofre mutações, mutação genética, através de deleção, inserção, duplicação ou inversão de bases nitrogenadas do seu genoma. Então, ele vai sofrer mutações. Então, isso durante a meiose ou a mitose, tá? Pode ser meiose ou mitose. Então, aí se ele sofrer mutação, ele vai ter o sucesso, né? Ele vai quebrar essa resistência aqui. Porque aí ele vai sofrer a mutação e ele vai se adaptar, adaptabilidade do patógeno. Então, essa pressão de seleção exercida pela inadequada aplicação de fungicidas, por exemplo. Se ficar aplicando o mesmo princípio ativo, o patógeno vai quebrar, vai sofrer mutação e vai quebrar e vai se adaptar e vai ficar muito resistente, tá? E vai cada vez se multiplicando e aí vai quebrar a resistência do fungicida. E eles quebram também, gente, até a plantas transgênicas, tá? Existe resistência de patógenos ou de insetos, por exemplo, que na planta transgênica os organismos sofrem mutações, pode ser inseto, pode ser fungo, bactéria, e vai quebrar a resistência tanto de planta resistente quanto de plantas transgênicas. Então, o que acontece, né, o manejo integrado de doenças na agricultura moderna? O que a gente tem que fazer? Nós temos os fungicidas, não temos vários tipos de fungicida, eu já falei do controle químico para vocês nos vídeos anteriores, no vídeo anterior. Então, o fungicida, devemos sim usar os fungicidas sempre que necessários. Utilizar cultivares resistentes sempre que tiver disponibilidade de cultivar resistente, tá? Então, eu coloquei de verdinho. Então, os fungicidas e os cultivares resistentes são ferramentas, né, valiosas e confiáveis, tá? Então, são confiáveis para o manejo de doenças. E o manejo integrado, ele busca o quê? Então, a gente vai utilizar várias técnicas, tá? Onde o homem está atuando para desfavorecer o patógeno e favorecer a planta. Então, o manejo integrado vai buscar reduzir, tá, a dependência por agrotóxicos. Então, a gente utilizar menos fungicidas, menos agrotóxicos e obter uma boa produção e um bom lucro. Então, esse é o objetivo final, né, do manejo integrado, para reduzir o uso de agrotóxicos, né, visando a melhoria do ecossistema e a saúde humana, tá? Humana, animal, saúde do meio ambiente, saúde das águas, do solo, do ar, tá? Então, esse é a busca, da finalidade do manejo integrado. Então, um exemplo aqui de controle de mofo branco. Então, o uso de sementes certificadas, né? O tratamento de sementes. Então, são várias coisas que se vai usar. Tratamento de semente, tem, né, 2 princípios ativos aqui. Cobertura de solo com palhada, né? Utilizar barreira física para impedir a luz direta sobre os apotécios, para que eles não venham, né, a germinar, dificultando a formação dos esporos. Inibir a formação dos apotécios no solo em até 90%. Então, a palhada, tá? A barreira física, a palhada vai desfavorecer a formação dos apotécios. Então, rotação de culturas com não hospedeiras do mofo branco, por exemplo, utilizar gramíneas como rotação de cultura. Espaçamento entre linhas, então precisa ocorrer a aeração e penetração de raios ultravioleta, tá, para desfavorecer o patógeno, né, a esclerotínia. Revolvimento do solo e plantio direto, tá? Controle de plantas daninhas com herbicidas pré-emergentes, tem que ser realizado. Limpeza de implementos e colheiras. E o controle biológico também pode ser feito. Então, nós temos os micro-organismos, né, parasitas de escleródios, o Rhizopus, aspergillus, penicillius e o tricoderma também, tá? Então, não só o tricoderma, né, que já a gente tem 4 registrados, mas também tem espécies de penicillium, aspergillus ou Rhizopus, como uso de controle biológico. E controle genético também. Ainda não existe materiais resistentes. Então, para a soja não tem material resistente contra o mofo branco. Tá? E o controle químico, tem vários produtos, tá, registrados para o controle químico da cultura da soja. Então, as grandes culturas, a gente encontra vários
vários grupos, tá? Várias classes de controle químico para as várias doenças que afetam a soja. Então, vocês estão vendo que são vários controles, né? Várias metodologias para se chegar a um final com uma boa produção e conseguindo controlar os patógenos, né? Os fungos, por exemplo, que a gente não consegue eliminá-los, excluí-los, a gente tem que aprender a conviver com eles, que a gente não consegue eliminá-los. Ok?